Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Você seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso vídeo de hoje. Não iria nem gravar, mas fui surpreendido com esta reportagem do jornal O Globo, que você está vendo aí. E nessa reportagem do jornal O Globo tem a seguinte manchete: presa por atos golpistas do 8 de janeiro, é investigada por abuso físico, psicológico e sexual contra crianças no interior de São Paulo. Sempre lembrar, ela está sendo investigada, está sendo acusada, não quer dizer que ela tenha feito, porém, há essa acusação e esta investigação. Tem aqui um resumo, olha só, supostos crimes teriam ocorrido em 2023, enquanto ela estava foragida pela participação nas manifestações antidemocráticas. Marlúcia Ramiro foi presa em dezembro daquele ano e cumpre regime domiciliar desde abril. Ela tem aqui uma blusa Bolsonaro, meu malvado favorito, né? Dá para ver aqui que ela é bastante bolsonarista e, como nós costumamos dizer, não escapa um, pessoal. É muito interessante. Pessoa de família, né? Lutando pela família, por Deus, pátria e liberdade. Vamos lá. Vamos ler aqui. Eu vou trazer a reportagem e vou ler com vocês, pessoal, porque eu não quero aparecer agora. Eu estou fazendo outros trabalhos nesse momento, mas eu não poderia deixar de trazer para você. Acusada de participação direta no ato golpista de 8 de janeiro de 2023, a paulista Marlúcia Ramiro, de 63 anos, também é investigada por suspeita de abuso físico, psicológico e sexual contra duas meninas em Buritizal, no interior de São Paulo. A denúncia partiu da mãe das crianças, que à época tinha 8 e 2 anos. E os crimes teriam ocorrido em 2023, enquanto Marlúcia ainda estava foragida. Ela chegou a ser presa em dezembro daquele ano e cumpre regime domiciliar desde o último mês de abril, por decisão do Supremo Tribunal Federal. Então a gente passa aqui a próxima parte. Os abusos aconteceram entre agosto e dezembro, segundo a mãe das crianças. Na época, Marlúcia morava com a família. A mãe das meninas, uma profissional de marketing de 36 anos, não será identificada para preservar a identidade das filhas. A denúncia foi apresentada ao Conselho Tutelar de Buritizal, registrada na Polícia Civil e encaminhada à Justiça. O caso é acompanhado pela 2ª Promotoria de Justiça de Igarapava e Marlúcia nega as acusações. Passando aqui as propagandas. Acolhida por dificuldades financeiras. O que diz a mãe das meninas? Olha só, ou melhor, perdão, a mãe das crianças, né? Ao jornal O Globo, a mãe das crianças contou ter conhecido Marlúcia após as eleições de 2018. Olha só quanto tempo faz. Quando ambas participavam de manifestações bolsonaristas no interior, no estado de São Paulo. Com o tempo, tornaram-se amigas. Anos depois, a mãe das vítimas, que vivia em Sumaré, na região metropolitana de Campinas, se mudou para Buritizal, no interior. A mulher afirma ter recebido uma ligação de Marlúcia em agosto de 2023. Falou que estava com dificuldades financeiras, que a aposentadoria não tinha dado certo e que precisava ficar um tempo comigo no interior. Ela se ofereceu para cuidar das minhas filhas enquanto eu trabalhava. E foi assim que ela veio para a minha casa. Não achei nada ruim, relata a mãe, pessoal. Continuando aqui, durante a estadia, a mãe diz ter notado mudanças no comportamento das filhas. A criança de 2 anos, diagnosticada com autismo, passou a chorar constantemente, acordava assustada e se recusava a comer. A mais velha, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, ficou retraída e isolada. A bebê também começou a apresentar hematomas frequentes, registrados inclusive em documentos da creche onde estudava. E aqui a gente vê documentos, ó, chegou com hematoma na testa. Um outro aqui do bilhetinho aqui, a mamãe. A chegou com um machucadinho perto da sobrancelha. Tem aqui uma imagem, né, de um dos machucados. Então aqui a filha revelou
episódios de violência. No fim de 2023, os sinais se agravaram. Duas situações com sobrinhos da mãe reforçaram as suspeitas. Uma prima das crianças relatou ter visto Marlúcia agredir a bebê. A tia, a sobrinha, contou que a mulher sacudiu a menina com força e a jogou no chão, deixando-a desnorteada. Questionada, Marlúcia teria dito que era uma brincadeira. Em outro momento, durante um lanche, uma conversa entre as filhas e os sobrinhos levantou um alerta. Lembro que um dia meus sobrinhos estavam em casa comendo panetone, já perto do fim do ano. Um deles fez um comentário como: Ah, deixa eu ver aqui. Ah, não vai comer tudo porque senão depois a culpa é da prima mais velha. E essa mulher não vai deixar mais ela comer. E eu falei: Como é que é? Quem não vai deixar ela comer? Eles ficaram olhando um para a cara do outro, desconversaram e saíram, relata a mãe. No dia seguinte, ela decidiu conversar com a filha mais velha. Esperei a Marluce sair porque ela tinha arrumado um serviço com uma moça que faz bolos na cidade. Falei com a minha filha mais velha: Vamos conversar. O que está acontecendo? Ela começou a chorar e percebi que ela tremia o queixo, com medo. E aí falou: Mãe, promete que não vai contar para ninguém que fui eu que falei? Lembra? A criança, então, revelou uma rotina de maus tratos que acontecia durante todo o dia, sempre enquanto a mãe estava em horário de trabalho. Abandono, restrição de alimentos, agressões físicas e psicológicas faziam parte do cotidiano, segundo a criança. De acordo com o relato, Marlúcia tinha o hábito de trancar a menina fora de casa, exposta ao sol, sob o pretexto de fazer limpeza no imóvel. Ela disse que já urinou na roupa, não podia beber água, não podia ir ao banheiro e já precisou pular a janela do quarto porque estava passando mal do lado de fora, no sol. Ela fazia de maldade, de ruindade. Não se coloca uma criança para fora para limpar uma casa, denuncia. Olha ela aí. Olha a cara da lindeza. Bom, como eu disse, não é condenada, é acusada, investigada. Vamos lá. Apesar da casa estar abastecida, os alimentos não eram oferecidos às crianças, segundo a mãe. Uma professora da filha mais velha teria afirmado que a menina chegava às aulas com fome e pedia para merendar assim que entrava na escola. Eu reparava que fazia dispensa e muita coisa ia para o lixo. Eu perguntava para ela se as crianças não estavam comendo e ela dizia que as meninas não gostavam de comer. Mas minha filha me contou que, na verdade, era ela que não deixava. Dizia: já passou da hora de tomar café, agora não vai comer nada. Exemplo. As agressões verbais também eram constantes. A filha mais velha, diagnosticada com TDAH, era alvo de xingamentos e comparações cruéis, segundo a mãe. Ela chamava minha filha de burra, dizia que ela nunca ia aprender a ler ou escrever. Comparava com crianças, com outras crianças, relata a mãe. Olha, sinto muito dizer isso para vocês, tá? Mas essa parte aqui é muito característica do bolsonarismo, da extrema-direita. Ou você é útil ou você não é útil e você não presta. É mais ou menos isso aqui mesmo. E o que ela está fazendo é apenas um retrato da realidade ali, tá? O que é um crime, na verdade. A bebê com autismo era agredida. Ela afogava a bebê na banheira, batia com chinelo, tudo isso minha filha mais velha conta ter visto. Lamenta. Isso aqui é tudo bolsonarismo, galera. Não estou dizendo que é todo bolsonarista é assim, mas isso aqui é o suprassumo do bolsonarismo, tá? Tortura, tortura, tortura. Após os relatos, a mãe decidiu expulsar Marlúcia de casa. Antes de acionar o conselho tutelar, telefonou para a filha da investigada, que alertou sobre o mandado de prisão relacionado ao 8 de janeiro e revelou que a mãe estava foragida. Ela foi presa porque eu denunciei. A própria filha de Marlúcia teria incentivado a denúncia da localização da mãe. Liguei para a filha dela e falei: busca tua mãe aqui. A filha dela mandou eu chamar a polícia, disse que Marlúcia estava foragida, que o próprio marido já havia denunciado e que eu deveria chamar a polícia. Fui até a praça, conversei com um amigo policial, eles foram até onde ela estava e a conduziram para a delegacia. Ela foi presa
porque eu denunciei, afirma. Após a prisão em dezembro de 2023, a mãe das vítimas buscou o conselho tutelar e o caso foi encaminhado ao Ministério Público. O Globo teve acesso a trechos do processo, que tramita em sigilo. Segundo o Ministério Público, a investigação revelou que Marluce já tinha antecedentes, incluindo uma acusação em Guarulhos por crime contra a honra. Olha ela aí. Olha ela aí, patriota, patriota, pessoal, de família, dos bons costumes, da liberdade e de Deus, tá bom? E as suspeitas de abuso sexual? Porque eu fiquei me perguntando aqui onde é que entra o abuso sexual nessa história, né? Além disso, novos indícios apontaram para um possível abuso sexual. A filha mais velha relatou um depoimento recente que Marlúcia fazia fotos e vídeos das partes íntimas da irmã bebê. Ainda segundo a mãe, a criança mais nova passou a demonstrar comportamentos considerados inusuais. Ela começou a introduzir objetos na vagina, a tocar nas nossas genitálias. Ela não tinha esse hábito, disse a mãe. Diante da gravidade dos novos relatos, o caso foi transferido do Juizado Especial Criminal, onde era tratado como delito de menor potencial ofensivo, para a Justiça Criminal. O Ministério Público solicitou o retorno da investigação à delegacia para aprofundamento, incluindo a apreensão do celular de Marlúcia. O advogado da família, Wellington Santos, disse que Marlúcia nega os crimes e alega retaliação. Inicialmente, ela nega as acusações e diz que isso foi uma retaliação por ela ter parado de contribuir financeiramente na casa, relatou o advogado, o que não faz o menor sentido. Ela é que foi morar lá. Em contrapartida, cuidou das meninas enquanto trabalhava. Não tem sentido essa versão dela, afirma o defensor. Em relação ao abuso sexual, embora esteja ciente da acusação, já que participou da audiência acompanhada de seu defensor, Marlúcia ainda não se manifestou formalmente nos autos. O Ministério Público, conforme o Globo apurou, chegou a cogitar uma proposta de transação penal no valor aproximado de R$ 706 em 2024, mas a gravidade dos novos elementos apresentados no depoimento da menina mais velha levou a uma reorientação do caso, que segue sob investigação. Procurada pelo O Globo, a defesa de Marlúcia Ramiro não se manifestou sobre as acusações. Aí já começa a aparecer outras coisas, né? Não se dava bem com as irmãs, diz ex-vizinha. O Globo procurou uma vizinha de Marlúcia, elas moraram na mesma rua em Guarulhos, entre o fim da década de 90 e 2023. Segundo a mulher, a investigação não construiu boas relações. A investigada não construiu boas relações familiares, não se dava bem com as irmãs e sempre apresentou comportamento conflituoso. Muito doida. Ela morava sozinha com um filho mais novo na frente da minha casa, pois o pai dela não queria ela na casa dele, que era na mesma rua. Foram os pais que criaram a filha mais velha dela. Sempre falou muito mal da família, inclusive do pai, que ela cuidou até morrer. Depois que ele morreu, ela se meteu na política, sempre achando que era superior por fazer campanha para Bolsonaro, contra a ex-vizinha que preferiu não se identificar. Presente nas investigações sobre os atos golpistas desde o início, Marlúcia teve prisão preventiva decretada a pedido da Polícia Federal. Mesmo com alegações da defesa sobre supostos problemas de saúde, sucessivos pedidos de liberdade ou substituição por prisão domiciliar foram negados ao longo de 2023 e também 2024. Na época, laudos médicos indicaram que a detenta recebia atendimento adequado na unidade prisional. A ex-vizinha questiona, no entanto, os problemas de saúde alegados pelos advogados. Em uma campanha do Lula, em Guarulhos, ela foi jogar pão com mortadela no povo que estava no comício. Chegou a machucar o pé em cima do caminhão. Sobre a saúde que fala que tem problemas, sempre andou para cima e para baixo. Sempre participou de viagens. Se tivesse tantos problemas, não estaria em Brasília, quebrando as coisas, e nem teria ficado tantos dias dormindo em barracas na frente do quartel, opina a vizinha. Nas redes sociais, Marlúcia divulgava caravanas para Brasília. Ela anunciava os ônibus e recebia valores de paulistas interessados em viajar à capital federal para manifestar apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela manteve um perfil ativo no Facebook até 2022,
depois não fez mais publicações. E aqui vem a parte dos envolvimentos nos atos golpistas, né? Marlúcia estava presa no complexo penal de Pirajuí, em São Paulo. Ela deixou a prisão e passou a cumprir regime domiciliar no início de abril, por decisão de Alexandre de Moraes, ministro do STF. A guaruense foi condenada por participação direta nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, em que manifestantes pró-Bolsonaro invadiram e destruíram as sedes dos três poderes. Em Brasília, descontentes com o resultado das eleições presidenciais de 2022. Marlúcia responde por crimes como tentativa de golpe de Estado, associação criminosa armada e destruição do patrimônio público e histórico, os mesmos crimes que responde Jair Messias Bolsonaro. A progressão do regime foi autorizada após o encerramento da fase de instrução processual, que inclui a coleta de provas e o envio das alegações finais pelas partes. Segundo Moraes, a manutenção do regime em unidade prisional deixa de ser necessária, mas os indícios de participação nos crimes permanecem. Com a mudança, a ré deve cumprir uma série de medidas cautelares, dentre elas: uso obrigatório de tornozeleira eletrônica, proibição de uso de redes sociais, proibição de contato com outros investigados, proibição de concessão de entrevistas e limitação de visitas a familiares e advogados. O descumprimento das medidas, segundo o STF, pode levar Marlúcia de volta à prisão. Ela foi denunciada formalmente pela Procuradoria-Geral da República por crimes que, somados, podem resultar em penas superiores a 30 anos de prisão. Ainda não há, no entanto, data definida para a sentença final da investigada. Aqui fala sobre um habeas corpus, pessoal. Eu já li isso aqui, essa parte final aqui. Elas e outras pessoas entraram no STF com um pedido de habeas corpus coletivo, porque eles começaram as manifestações em 2022 e eles não queriam sofrer represália, não queriam sofrer prisões, essas coisas. Então, eles pediram. Vou ler aqui para a gente, né, já que estamos nesse clima. Em dezembro de 2022, meses antes dos atos golpistas, Marlúcia Ramiro também apareceu como uma das dezenas de pessoas listadas em um pedido de habeas corpus coletivo apresentado ao Superior Tribunal de Justiça. A ideia era garantir que nenhum manifestante contrário ao resultado das eleições presidenciais fosse preso, multado ou impedido de protestar. Isso, pessoal, em setembro. Em setembro de 2022, eles já entraram com habeas corpus. Por quê? Por que eles entraram com habeas corpus em setembro de 2022? Pedindo que não fossem presos ou prejudicados ou multados em caso de protestos depois das eleições. Os autores da ação alegavam que havia risco de repressão por parte das autoridades estaduais, supostamente a mando do STF ou do Tribunal Superior Eleitoral. Assim, solicitaram um salvo-conduto preventivo, ou seja, autorização para circular e protestar livremente sem risco de punição, em setembro de 2022, pessoal. Setembro, guarde essa data. O pedido, no entanto, foi negado pelo ministro Sebastião Reis Júnior do STJ, com o argumento que não havia nenhuma ameaça concreta ou iminente contra os manifestantes. O magistrado também pontuou que medidas como multas ou ações policiais não justificam habeas corpus preventivo. Depois de tudo isso, ela, claro, fez uma vaquinha. Dias após a prisão de Marlúcia, em dezembro de 2023, a filha da investigada abriu uma vaquinha online para arcar com os custos do processo e das viagens de uma advogada até a penitenciária. Não temos como arcar com essas despesas, por isso estamos recorrendo a amigos e conhecidos dela, escreveu a familiar. E aqui é um pouco da vaquinha, e até o momento tinha arrecadado R$ 2.800, né? A meta estabelecida para a campanha, que seguia disponível até a publicação desta reportagem, mesmo após a progressão para o regime domiciliar, foi de R$ 10.000, a meta. Somente 2.800, no entanto, foram arrecadados ao longo dos mais de 500 dias desde a prisão de Marlúcia. Pessoal, vamos finalizar aqui. É claro que esse vídeo ficou bastante longo, mas eu queria ler tudo, pessoal. Tudo do Jornal o Globo para a gente aqui e trazer a cara. Isso aqui, pessoal, é basicamente a cara do bolsonarismo, tá? O bolsonarismo da tortura, da hipocrisia, do mau caratismo, de se achar melhor do que as outras pessoas, de achar que conhece tudo. Ela não foi condenada por isso aqui, tá? Isso aqui é uma investigação. Tem que se lembrar bastante disso. Ela está sendo acusada e o Ministério Público vai precisar provar e ela vai precisar provar que as acusações são falsas, tá?
Pessoal, vou ficando por aqui, deixando um abraço para você, pedindo a você que se inscreva no canal, deixe seu like, vamos embora, que é para frente que se anda. Um abraço, meu amigo, um abraço, minha amiga. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.